A paz do Senhor, igreja. Mais uma vez estamos aqui para juntos adorarmos ao Senhor nesse santo dia. Vamos nos colocar em pé e começarmos essa manhã adorando ao Senhor, porque Ele quer falar aos nossos corações e porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de nós na manhã desse santo sábado, amém? Que tenhamos todos um bom dia na presença de Deus, onde nós escolhemos estar aqui reunidos. Que Deus possa se fazer presente em nosso meio, possa honrar a nossa decisão de estar aqui adorando a Deus.
E aqueles que não estão aqui, que receberão esse material, né, receberão essa gravação, que não seja apenas um material auditivo ou até mesmo um material visual, que possa ser algo que possa tocar corações, né? Que tudo aquilo que fizermos aqui, tudo aquilo que nós nos propusermos a fazer aqui, possa agradar a Deus acima de tudo, mas que sirva de consolo, sirva de para quem estiver nos assistindo ou quem for assistir esse material que a gente está gerando nesse momento. Nós damos abertura ao nosso culto de adoração a Deus, e para isso nós vamos fazer uma leitura que está registrada em Filipenses, capítulo 4 de Filipenses. Nós vamos ler dos versos 4 até o verso 7. Com essa leitura nós abrimos nosso culto de adoração a Deus, em nome do Senhor Jesus. Filipenses 4, de 4 a 7. Amém? Eu leio em nome do Senhor Jesus. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém? Uma palavra realmente de consolo, uma palavra de conforto para cada um de nós. Seja qual for a nossa dificuldade, o nosso problema, essa palavra vem de encontro com a nossa necessidade. Ainda que estejamos tristes, ela nos traz consolo. Se estejamos alegres, nos potencializa essa alegria ainda na palavra de Deus, amém? Mediante essa leitura, o pastor Ozzy fará uma oração em favor do culto, em favor de toda a programação que nós vamos apresentar a Deus nessa manhã. Oremos ao Senhor. Soberano Deus, esse culto é para adoração a Ti, Senhor. Esses momentos em que aqui passarmos sejam momentos especiais. Deus nos deu o privilégio de termos uma semana abençoada, e neste dia que é o santo dia do Senhor, nós nos apresentamos diante de Ti, meu Deus, para tributar a Ti a nossa adoração e ao mesmo tempo aprendermos o Teu santo templo. Permaneça conosco, Senhor, nos abençoando e abençoando a cada vida, a cada irmão que adentrou as Tuas portas nesta manhã, bem como todos quantos vão nos assistir. Nós agradecemos e pedimos a Tua bênção e a Tua direção e a ação do Teu Espírito Santo para com alegria nós tributarmos a Ti a adoração e louvor. Em nome de Jesus Cristo oramos agradecidos. Amém. Amém? Os irmãos podem se assentar. Nós vamos agora para o resumo da escola bíblica. E quem teve a oportunidade de estudar a lição, ou até mesmo de fazer a leitura da lição, vai ver de que ela é muito atual, né? Ela vem trazer para a gente algo lá do passado, mas em contrapartida a gente pode entender de que o que viveram lá atrás é um reflexo ou é até mesmo aquilo que nós vivemos até hoje. E o tema da lição é os desafios da cidade. O texto base vem: quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Amém? Nós vamos ver aqui, através dessa lição bíblica, algumas situações bem atuais, né, que falam, principalmente, quando a gente fala de cidade, a gente vai falar sobre o meio urbano, né? O primeiro tópico aqui vem falar sobre o diagnóstico da cidade. E nós vamos ver aqui, essa lição, esses dois tópicos, eles estão baseados em Mateus 11, 28, né? 11, 28 e o verso 29. E traz aqui para a gente, o primeiro tópico, vem a primeira parte que fala assim, ó: venham a mim
todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Né? A expressão cansado vem muito de encontro com aquilo que a gente vive hoje. Né? A expressão cansado é literal mesmo. Quem está cansado, quem está fadigado das dificuldades, até mesmo dos problemas do dia a dia. Hoje a gente vê que no meio urbano, principalmente quem trabalha muito, né? Quem trabalha até mesmo em horários aí que excedem a carga horária normal, sabe que nós vivemos num mundo onde nós nos cansamos. Essa é a verdade. Né? Saímos cedo, acordamos muito cedo, trabalhamos o dia todo. A hora que chega em casa, a única vontade que você tem é falar assim, eu vou chegar em casa, eu vou capotar. Né? Muitas vezes a gente usa até essa expressão. Não tem ânimo, não tem vontade para nada. Nós vivemos essa realidade aqui ainda. Nós vivemos cansados pelas dificuldades, ou até mesmo por tudo aquilo que a gente enfrenta no decorrer do dia. Mas, em contrapartida, também fala sobre a palavra sobrecarregados. Né? Jesus, ele fala a palavra cansados, em seguida fala sobrecarregados. E sobrecarregados aqui tem a conotação ainda mais profunda, né? Que isso diz respeito àquilo que a gente não aguenta mais. Né? Quem está com uma sobrecarga, significa que não aguenta mais. Você aguenta carregar uma carga. Quando você está sobrecarregado, você vai conseguir dar alguns passos, né, com uma sobrecarga. Você não vai conseguir caminhar sobrecarregado. E essa conotação vem falar sobre, no passado, vem falar sobre a questão da legalidade, né, do legalismo que aquele povo vivia, sobre as leis, sobre a sobrecarga das leis. Né? Muitas vezes eles eram submetidos a uma legalidade muito pesada, que até mesmo eles tinham dificuldade com isso. E Jesus, ele vem através dessa palavra aqui, através desse termo aqui, e eu lhe darei descanso, é tirar esse fardo pesado que eles carregavam sobre os ombros no que se diz respeito às leis. Né? Os cansados e sobrecarregados também são, de modo geral, todos os oprimidos de natureza espiritual, econômica e social, os quais Jesus veio libertar. Então, esse primeiro tópico aqui, a gente vai entender de que vivemos ainda hoje, esse texto ele é muito atual, vivemos cansados pelas dificuldades, pelo trabalho, pela fadiga do dia a dia. E muitas vezes nós vivemos também sobrecarregados. Né? Temos fardos nas costas que nós não conseguimos mais carregar. Né? Isso muitas vezes no mundo cristão ele é verdadeiro ainda até hoje, né? Porque se a gente não entender esse finalzinho aqui, que eu lhe darei descanso, a gente vai ficar buscando em nós um fardo que a gente não consegue carregar, que é o fardo da legalidade. Buscar em nós aquele fardo da nossa salvação que a gente não vai conseguir através das nossas obras carregar e alcançar alguma coisa. O fardo da lei que a gente carrega e aquele fardo que a gente acha que a gente que vai conseguir atingir, só vai nos sobrecarregar e não vai nos levar a lugar nenhum. Até chegar a um certo ponto que a gente não vai conseguir mais. Né? Aí vai chegar o ponto que a gente vai jogar esse fardo e vai jogar tudo para cima e muitas vezes vai desistir de tudo. E Jesus, ele vem mostrar para a gente de que Ele nos dá esse ânimo e nos dá esse descanso. E no segundo tópico, vem a segunda parte aqui do texto, que fala assim, ó, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Amém? O primeiro aqui fala aqui, ó, Jesus, a questão que a lição nos traz aqui. E como Jesus oferece esse descanso? Primeiro, ele traz alívio aos sentimentos devastadores que oprimem o coração, dando-lhe descanso espiritual e emocional. Quer dizer, Jesus nos dá a certeza da salvação. Né? É em Jesus a certeza da nossa salvação. Essa sobrecarga que nós trazemos para nós, achando que as nossas obras, as nossas guardas de todas as coisas, nos leva à salvação, Jesus vem nos mostrar que esse fardo é dele, Ele que nos dá a salvação, Ele que nos dá a certeza da salvação. Somente nele a gente consegue encontrar e buscar isso daí. Por isso que o fardo se torna mais leve. Segundo, Jesus proporciona descanso aos cansados da solidão urbana, oferecendo genuína companhia. Quem que é essa companhia que Jesus nos proporciona para que possamos ter essa parte aqui que fala aqui, para aprender dele, para que nós possamos encontrar descanso para as nossas almas?
né? Lá atrás, naquele momento que ele falava com os discípulos, ou falava com a multidão, era ele. Hoje, ele nos deu o Espírito Santo de Deus, né? Ele nos deu o Espírito Santo para que seja a nossa companhia genuína, e mostra para a gente de que essa companhia, ela é contínua, ela não nos abandona. Jamais essa companhia do Espírito Santo vai nos abandonar mediante a nossa vontade de que ela esteja com a gente. Amém? Então, o segundo tópico vem mostrar para a gente de que ele nos dá a companhia do Espírito Santo para que esse fardo se torne mais leve. Em terceiro lugar, Jesus oferece a verdadeira companhia aos solitários urbanos por meio do Espírito, mas também por sua igreja que está em missão na cidade, né? Será por meio de seu povo que Jesus oferecerá alívio aos que sofrem a desumanização nas cidades. É aí que entra a igreja, né? É aí que entra a igreja, aí que entra o papel da igreja na comunidade. É aí que entra o papel da pregação do Evangelho, de levar a verdade, de levar a palavra de Deus, anunciar esse Cristo, anunciar esse Espírito Santo que nos alivia. O mundo está aí correndo de um lado para o outro, se cansando, né? Conforme a gente entende aí de que, a gente até usa até essa expressão, né? Principalmente no meio do esporte aí, tem muita gente correndo errado, né? Correndo errado, se cansando e não chegando a lugar nenhum. E a igreja serve para traçar esse norte, mostrar, né? E esse é o nosso papel. É para isso que a lição nos alerta, mostrar como igreja qual é o caminho, né? E as pessoas, elas possam, através de nós, através do nosso papel, encontrar os caminhos. Em quarto lugar, por sua comunidade que Jesus proporciona descanso aos oprimidos sociais, né? E aqui fala para a gente, pelo seu povo ele satisfaz a fome, a sede, o frio, a carência que se achegam a eles. Mais uma vez o papel da igreja, o papel não só espiritual, mas muitas vezes o papel social da igreja, né? Muita gente aí fora está com necessidade espiritual, e a gente sabe, entende disso, e nós somos os anunciadores para que possamos matar essa necessidade. Mas acima de tudo tem gente que tem fome física, tem muita gente que tem fome, tem necessidade física, e a igreja também, através de obras sociais, através de ajudas sociais, também desenvolve esse papel. Então a gente pode, só para fechar o resumo aqui, a gente pode entender de que nós vivemos no meio urbano. O meio urbano está totalmente carente e necessitado, são poucos. Se a gente for colocar uma proporção aí, percentual, a gente vai ver que pouquíssimas pessoas têm o entendimento e têm a sabedoria dessa palavra, entender de que em Deus nós vamos buscar descanso, em Deus Ele vai nos tirar toda a sobrecarga e todo o cansaço, seja ele espiritual, seja ele físico, seja ele de qualquer que seja a necessidade. E que nós possamos entender de que em Deus nós temos o nosso socorro, em Deus nós temos a nossa alívio, o nosso alento. Amém? Nós encerramos então essa escola bíblica, esse resumo que foi feito. A gente entende de que a gente teria muito o que falar. Essa lição também ela vem trazer muito ensinamento para a gente, mas de forma breve a gente encerra essa escola bíblica em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos agora a parte dos louvores, e nesse primeiro louvor a gente vai ter a oportunidade de trazer nossos dízimos e ofertas na casa de Deus. Que Deus possa honrar cada um de nós que temos esse compromisso fiel, né, mesmo em meio a tanta dificuldade que o povo de Deus também tem enfrentado, a gente honrar a Deus através dos dízimos e das ofertas, né? Nós sabemos que Deus não precisa do dinheiro, da moeda, mas a obra de Deus ela precisa. E que nós possamos fazer isso com alegria, nós possamos trazer com alegria os nossos dízimos, nossas ofertas, e que possamos, através dos louvores, homenagear a Deus com as nossas ofertas e também com os louvores. De antemão, eu peço para que o presbítero Ailton já ore em favor dos dizimistas, dos ofertantes, né? Depois nós vamos passar para as partes dos louvores, e que Deus possa nos abençoar imensamente. Amém? Vamos ficar de pé. Reverência ao nome do nosso Deus. Vamos todos orar a Ele, agradecer por esse momento. O primeiro momento presencial nesse ano 2021. Vamos honrar o nosso Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas neste lugar. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, mantenedor de nossas vidas, aqui nós estamos, ó Senhor, agradecidos por tudo que o Senhor tem nos dado.
Pai de amor, pelo ano findo, foi um ano de vitória, Senhor Jesus, e aqui nós estamos porque o Senhor esteve conosco, nos abençoando, dirigindo, guardando, estando com o Teu povo, com Teus filhos, ó Pai. E nesse momento nós temos a oportunidade de trazer a Ti, o Senhor, os nossos presentes, a nossa oferta, os nossos dízimos, porque o Senhor é Deus, é galardoador, é mantenedor de nossas vidas, ó Pai. Grato estamos a Ti por esse momento, por essa feliz oportunidade, ó Senhor. Ó Espírito Santo, que possamos nesse lugar sentir a alegria e o desejo de estar na Tua presença para a louvor e adoração ao Teu nome, ó Senhor. Venha estar com cada um de nós, é assim que nós oramos e pedimos. Amém. Aleluia. Vamos continuar adorando ao Senhor. Mas antes quero te perguntar, você é um bem-aventurado? Você é feliz na presença do Pai? Você está feliz por estar aqui nesta manhã? Ele conhece o seu coração. E esse louvor diz: bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Então, se você está preocupado nesta manhã, está sem força, está angustiado, o Deus da força está nesta manhã. Ele está na sua casa também, querendo te levantar, querendo te dar a alegria que outrora você perdeu. Mas Ele é o Deus da alegria, e nesta manhã, nesse santo dia, Ele quer falar ao seu coração.
da igreja que te adora. Você tem adorado a este Deus em sua casa, no seu trabalho, caminhando pela rua? Adorar não é somente aqui, irmão, onde você está. Ele te ouve, Ele te acompanha, Ele te guarda. Esse é o Deus que um dia prometeu voltar e buscar sua noiva. E devemos somente confiar nele, porque o mais Ele fará. A minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei.
Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós desejamos que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça com cada um de nós que aqui estamos e também alcançando as pessoas que estarão nos ouvindo nos seus lares. A palavra de Deus registrada no Evangelho de João, capítulo número 5, nos traz uma reflexão a respeito de um homem que ocupou o seu tempo quando nada podia fazer, em ficar à espera de que um milagre lhe acontecesse. E diz o seguinte, Evangelho de João, capítulo 5, a partir do versículo de número 2. Ora, em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendas. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava as águas. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem com 38 anos de idade e se achava enfermo. Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado, havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? E o enfermo respondendo, disse: Senhor, não tem homem algum que quando a água agitada me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus lhe disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era um dia de sábado. Reclinemos nossas cabeças para orarmos. Soberano Deus, nós estaremos meditando na tua palavra de uma forma muito breve, mas nós dependemos da tua bênção, da tua graça e da direção do teu Espírito Santo, para que tudo possa ser feito, ó Senhor, de acordo com o teu querer e propósito. Usa-nos nas tuas mãos, fala com o teu povo, é a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Sentados, irmãos, nós estamos no segundo sábado do ano, momento importante da nossa história, quando nós deparamos com muitas situações que antes não estávamos acostumados. E nós escolhemos para falar hoje sobre o tempo da graça. Falar sobre o tempo da graça é falar do tempo onde Deus, de uma forma espetacular, não porque merecemos, mas por nos amar, Ele realiza em nós os seus propósitos. E aí eu lendo alguma coisa em relação ao tempo, se nós fôssemos falar sobre o tempo, nós ficaríamos aqui muito tempo falando, inclusive tem bons artigos sobre o tempo, inclusive sobre eu contar segundos, minutos,
horas, dias, meses e anos. Para você saber a importância do tempo, basta você olhar ao redor e ver quão importante é o teu tempo. E lendo também sobre alguns filósofos que falaram a respeito do assunto, eu achei um caso interessante e eu procurei resumir e trazer de uma forma breve para pensarmos. O tempo é o espaço em que vivemos, são limitados. Mas como assim o tempo é limitado? Parece que ele é ilimitado? Não. Se você quiser saber a respeito do tempo teu, é só perguntar que idade você tem e quanto tempo você ainda vai viver. Você vai perceber que cada segundo que passa é um segundo a menos de vida que você vai ter. Então, o tempo é limitado e nós devemos ser bons despenseiros. Despensa é onde a gente armazena as coisas. E nós precisamos distribuir muito bem aquilo que nós temos na nossa despensa e de uma forma muito sábia a respeito do tempo. Filósofos definem da seguinte forma: nós estamos vivendo na era do vazio ou na era das incertezas. Tem vários artigos escritos sobre a era do vazio e a era das incertezas. E há uma explicação para isso, que se baseia na rejeição à tradição bíblica e também propagada por parte do cristianismo. Nós podemos perceber o desencadeamento de um processo na relativização da ética e também na total rejeição à verdade absoluta, que é aquilo que os filósofos gostam de falar sobre a verdade absoluta, e eles vão dizer que a verdade é relativa, que aquilo que é verdade para mim pode não ser verdade para você. Nesse ambiente de contradições filosóficas, não existem verdades. As verdades são desprovidas de qualquer sentido para alguns filósofos que escrevem a respeito do assunto. Alguns deles tomam até a Bíblia, inclusive o livro de Eclesiastes, para basear as suas fundamentações filosóficas, onde mostra de que a crise do homem que vive e que falta-lhe, inclusive, ter harmonia existencial, e aí fala muito em crise existencial, eles dizem da seguinte forma, que o homem vive intensamente a vida e mergulha num mundo duvidoso e sensual, para descobrir que a vida sem Deus é um mergulho no vazio e uma corrida atrás do vento. E daí, então, se baseia este lema que nós estamos vivendo na era do vazio, a era, inclusive, das incertezas. Um ditado filosófico diz o seguinte: agora sei que quanto mais sei, aí eu sei que nada sei. Ou seja, no tempo que é uma escola, onde aprendemos constantemente, quanto mais aprendemos, nós vamos perceber que ainda precisamos aprender muito. E aí nós paramos para pensar de que o homem não é capaz de entender como a nossa vida é transitória e que o tempo passa e de que a vida também passa. Uma geração vai e outra vem, diz o texto sagrado lá em Eclesiastes 1, versículo número 4. Também diz, em Isaías 40, versículo 8, faz uma comparação de que a nossa vida é comparada com uma erva.
É uma semente, germina, cresce, produz flores, frutos, depois seca e morre. E o texto de Isaías vai dizer de que nós somos comparados à erva. Ou seja, a nossa vida é transitória. Somente Deus é eterno. E aí nós vemos no texto de Isaías 40, versículo 8, ele vai mencionar de que a erva seca, mas a palavra de Deus, ela subsiste eternamente. O nosso Deus é eterno. E esse Deus que é eterno, ele promete a nós também a eternidade. Somente em Cristo nós temos a promessa da eternidade. Tudo passa, mas o nosso Deus não passa. Ele permanece. O homem, às vezes, desconhece o tempo e faz o mau uso dele. Filipenses vai dizer para nós, aliás, Eclesiastes capítulo 9 vai dizer para nós, no versículo 11 e 12, capítulo 9 de Eclesiastes, versículo 11 e 12. Observei ainda e vi que debaixo do sol não é dos ligeiros a carreira, não é dos mais ágeis, aqueles que batem os recordes de tempo, que vai vencer a carreira, nem dos fortes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, e nem dos entendidos o favor, mas que a ocasião e a sorte ocorrem a todas as pessoas. Nós precisamos pensar sobre o tempo. E falando sobre o tempo da graça, o Evangelho de João vai trazer uma reflexão, que foi a leitura que nós fizemos na introdução, de um homem que estava todo o tempo sentado à beira de um tanque, à espera de um grande milagre. O homem não clamava, o texto não diz de que ele clamava. O texto não diz também de que ele tivesse alguma coisa para comprar a saúde, ou para pedir, pagar alguém para que quando a água mexesse pudesse lançá-lo dentro do tanque. O texto também não diz isso. Tudo indica que aquele homem estava desprovido das mais prementes necessidades. Ele estava cercado de pessoas ali enfermas, com certeza com muitas lamúrias, talvez dores, gemendo, aflições, com aquelas pessoas que sofriam ao seu redor. Ele não tinha onde ficar, porque ele sabia que a vida estava por um fio. E ele então escolheu ficar à beira de um tanque, mesmo sem ter a possibilidade de lançar-lhe a água, mas ele estava ali acreditando em um milagre, que quando aquelas águas movimentassem, ele tivesse a oportunidade de se lançar sobre ela. Sua única esperança era ser curado, e para isso ele ficava ali. E o tempo para aquele homem, com certeza, era muito precioso. Quando as águas eram revolvidas, aquele que entrasse primeiro recebia a bênção. E ele estava à espera. Para ele o tempo passava, mas ele não se importava. Mas ele tinha a chama da esperança de que algo especial acontecesse,
para que ele pudesse se manter vivo e livre do sofrimento. Num dia, de forma inesperada, ele foi visitado pelo Senhor da graça. Quando você não tem nada para oferecer, quando às vezes nós nos sentimos o menor dos menores, quando não temos onde socorrer, nós temos um Deus que é o nosso Pai, que nos ama e que conhece as nossas aflições e angústias. Assim como ele ouviu as aflições do povo de Israel quando estava no Egito, e enviou um libertador para que o pudessem tirar daquela situação. Esse Deus te vê em todo lugar. Não importa onde você esteja. Se você estiver lá no mais profundo abismo, Salmo 139, Deus te vê. Se você estiver na profundeza das águas, Deus te vê. Se você subir ao mais alto monte, Deus te vê. E isso é extraordinário, porque não tem lugar que Deus não possa nos ver. Deus te vê dentro da tua casa, lá no teu quarto, separadinho, sozinho. E Jesus menciona, mesmo dentro do teu quarto, com a porta fechada, você ora a teu Pai, que está em oculto, e aquele que te vê no oculto, ele te recompensará. Nós não sabemos se aquele homem, ele estava ali orando, mas se ele tinha fé de que ele poderia ser curado, ele estava esperando um milagre, e esse milagre só podia vir da parte de Deus para a vida dele. E num dia, de forma inesperada, ele foi visitado pelo Senhor da graça, que é Cristo. E hoje ainda Cristo continua a passar pelos pátios do mundo, pela nossa vida. Ele continua passando, vendo os que ninguém vê, se aproximando dos que ninguém se aproxima, ouvindo aqueles que ninguém ouve, socorrendo aqueles que não têm onde alcançar socorro. Ele é o mesmo Deus, Ele é o mesmo Senhor. Poderíamos perguntar, por que Deus não agiu antes na vida daquele homem? Quem somos nós para perguntarmos isso para Deus? Mas uma coisa extraordinária é de que Deus permitiu de que isso acontecesse, para que fosse registrado, e hoje esse texto pudesse gerar em nós fé. Pudesse gerar em nós fé. Pede um lenço para ela, para mim. Dentre os grandes mistérios de Deus está o tempo especial. Grego, a palavra tempo, ela tem duas definições. Uma no cronos, que é o tempo corrido, que é o tempo cronológico, e outra é o kairos, que é o tempo específico, separado, especial. Lendo sobre o tempo, é que a gente escolheu falar sobre isso que estamos falando. As coisas de Deus ocorrem num tempo determinado, no período certo, na hora certa. Quer seja no tempo corrido, ou seja no momento especial. O que importa é que Deus tem o tempo certo para fazer as coisas. No momento certo, a bênção do Senhor chega. A vida já é uma grande vitória. Aliás, o maior milagre da vida é você existir, é a tua vida. E o segundo maior milagre é crer
de que nós temos um Deus que nos oferece vida eterna. Este é o segundo maior milagre. Mas a vida é o maior presente de Deus. E Jesus foi direto com aquele homem e de uma forma muito específica e perguntou para ele se ele queria ser curado. Jesus foi direto. Quer ser curado? Você que está me ouvindo agora, quer ser curado? Deus é o mesmo, o Senhor é o mesmo. Talvez você não esteja na situação deprimente como aquele homem, mas o mesmo Deus que ouviu aquele homem te ouve. Aquele mesmo Deus que conhecia aquele homem também te conhece. O mesmo Deus que deu a vida para aquele homem é o que te deu a vida. É o mesmo Deus. E aí nós ouvimos aqui o texto que fora lido na abertura da escola bíblica, em Filipenses capítulo 4, e especificamente no versículo de número 6, que menciona que antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas a Deus. Se você tem necessidade, conte-as para Deus. Como fazer isto? Conte como se estivesse e na certeza estará contando ao teu melhor amigo. Ao melhor amigo a gente abre o coração. Pessoa da nossa confiança, a gente abre as nossas emoções. Abre perfeitamente tudo. Porque nós confiamos. E para Jesus, que é o amigo fiel, nós podemos abrir o nosso coração. Aliás, nós podemos rasgar o nosso coração na presença dEle. Porque Ele se ocupa conosco. Ele te conhece pelo nome. Ele se identifica com você. E Ele continua o mesmo. Espera também da nossa parte o mesmo que sempre aconteceu nos grandes homens da história. Não basta apenas pedir e dizer, Senhor, me abençoe. Conte para Deus o que é que você precisa. Uma criança, quando vai pedir um presente para o pai, ele especifica totalmente o presente. Se for uma bicicleta, ele quer a cor, o guidão, a garupeira, a buzina, o que vai no pedal, ele vai pedir tudo, ele detalha. Então você também possa detalhar na presença de Deus. O Senhor se interessa por nós, está interessado pelo nosso bem-estar. E nós somos importantes para Deus, porque custou o sangue de Jesus o preço da minha vida e da tua vida. E ainda Ele insiste, Ele quer nos abençoar. Ele nos chama de filhos. Ele nos chama pelo nome. E ao mesmo tempo, Ele quer que nós possamos fazer parte da família de Deus, para estar com Ele para sempre. E o tempo da graça é hoje, para que possamos verdadeiramente aceitar Jesus Cristo como Senhor da nossa vida, e crendo que somente nele nós alcançamos a graça da vida eterna. É um favor imerecido. Se nós olharmos apenas ao nosso redor, nós acharemos muitos motivos para reclamar. Mas se olharmos para o alto, nós vamos encontrar aquele que é o Deus da solução para todos os problemas da nossa vida. O tempo da graça chegou, as bênçãos do Senhor chegaram no tempo certo, no tempo especial, e nós estamos vivendo no tempo da graça. Então viva hoje o tempo da graça, crendo de que o Senhor é poderoso para lhe dar aquilo que você precisa. Nós estamos iniciando um ano. É tempo de refazermos os nossos orçamentos, os nossos planejamentos.
os nossos projetos. É tempo de renovar as nossas expectativas e sonhos. É tempo de nos colocar diante de Deus para apresentar diante dele o nosso melhor, porque ele tem o melhor para mim e para você. E se buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Amém? Vamos ficar de pé para orarmos. Oremos ao Senhor. Soberano Deus, obrigado por esse tempo que Tu nos concede de estarmos na Tua presença. E esse é o nosso melhor tempo, Senhor. Estar na Tua presença é o melhor lugar. Porque na Tua presença, Senhor, nós encontramos a resposta e a solução para os problemas que nós deparamos no nosso dia a dia. Tu és o Deus do nosso futuro. Tu és o Deus do tempo. No tempo certo, que nós sejamos agraciados com a Tua bênção, Senhor. E possamos viver o tempo da graça, firmado nas Tuas promessas, crendo de que em Cristo nós teremos vida e vida eterna. Nos abençoa hoje, Senhor, para vivermos o tempo sabiamente e possamos empregar o nosso melhor tempo em Te servir e adorar. Em gratidão por tudo, oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Louvemos ao Senhor. Somos casa de Deus. Estamos aqui ouvindo essa palavra maravilhosa que o pastor nos trouxe. Então, se você não teve a oportunidade de estar aqui nesta manhã e você está nos assistindo, venha amanhã, porque você é casa de Deus, você é templo do Altíssimo e Ele quer falar com você. Porque a palavra de Deus nos diz que com bom e com suave é que os irmãos vivem em união. O fato de você estar aqui na casa do Senhor é maravilhoso para mim e para todos nós. Então vamos fazer a nossa parte. Vamos ser o corpo e família para adorarmos a esse Deus. Amado meu, entrego a Ti o meu coração. Espírito de Deus, eu sou Tua habitação. Sou morada adornada pela santidade. A Tua voz nessa geração. Amado meu, estou aqui, vejo pela fé o céu se abrir e o derramar. Tudo que Tu és, o amor do noivo pela noiva restaurada. Corpo Santo, família. Somos casa de Deus, a morada do Pai. Contra ela nada prevalecerá. Somos um no Senhor, somos povo de Deus. Tua igreja resplandecerá. Declare: amado meu, estou aqui e vejo pela fé o céu se abrir e derramar. Tudo que Tu és, o
amor do noivo pela noiva restaurada. Povo santo em família. Somos casa de Deus, a morada do Pai. Contra ela nada prevalecerá. Somos um no Senhor, somos povo de Deus, tua igreja resplandecerá. Na tua palavra me edificarei, a tua palavra eu multiplicarei na tua palavra. Me edificarei, a tua palavra eu multiplicarei. Diga aí que somos casa. Somos casa de Deus, a morada do Pai. Contra ela nada prevalecerá. Somos um no Senhor, somos povo de Deus, tua igreja resplandecerá. Contra ela nada prevalecerá. Tua igreja resplandecerá. Aleluia, Senhor. Nós declaramos, Senhor, que somos tua casa. Aleluia. Vamos dizer novamente: somos casa de Deus, morada do Pai. Somos casa de Adore. Deus. Se você é casa, se você é templo morada do Pai, do Pai. Ele quer habitar no seu Contra coração. ela nada Contra ela nada, nenhum prevalecerá. mal cairá sobre você, porque Deus te protege. Somos um no Senhor. Somos um no Senhor. Somos povo de Deus. Somos escolhidos do Tua Pai. igreja resplandecerá. Aleluia. O nosso Deus é o Deus do tempo, o dono do tempo. Nós temos aqui um número grande de pessoas que estão arroladas, que a esperança está no tempo de Deus, e que hoje esse tempo alcance essas pessoas. Inclusive, Deus nos fala o seguinte: olha, então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Amém? Meus irmãos, nós temos então mais de 20 pessoas que nós estamos, a igreja está intercedendo, aguardando o milagre, a bênção, o tempo de Deus nessas vidas. E nós vamos de joelhos estar orando a Deus, apresentando então esses nomes mais uma vez diante do nosso Deus. Oremos todos de joelhos. Santo, santo é teu nome.
Amém, meus irmãos. Nós estamos encerrando praticamente o nosso culto amanhã desse sábado, né? Primeiro sábado que presencialmente nós estamos aqui para adorar o nosso Deus. Em nome da direção da igreja, queremos desejar a todos os nossos queridos irmãos, as pessoas que estão nos ouvindo nos seus lares, né? Que Deus possa proporcionar a cada um de vocês um feliz 2021. Meus irmãos, que tenhamos um ano grandemente abençoado. Tenha certeza, como nós fomos abençoados no ano de 2020, mas que Deus, pela sua infinita graça e poder, possa continuar dirigindo os destinos dos seus filhos, da sua igreja. Amém? Quero transmitir um aviso a todos os nossos irmãos, que amanhã nós estaremos novamente nesse lugar para cultuar o nosso Deus, apenas com uma pequena mudança de horário. Amanhã será às 19 horas, teremos o nosso culto presencial, e também aqueles que não poderão estar conosco aqui amanhã, terão a oportunidade de, nas vossas casas também, participar de um culto de adoração ao nosso Deus. São os avisos que nós temos a transmitir aos nossos irmãos, à igreja, e que possamos ter um final de sábado grandemente abençoado pelo Senhor. Eu convido os irmãos para que fiquem de pé. O nosso pastor estará então nos despedindo com a bênção apostólica neste momento. Reclina em tua cabeça. Desejamos que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor do nosso Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo permaneça sobre cada um de nós, agora e sempre. Amém. Assentados, irmãos. Ainda por mais